Everton, Edésio. Damos mais 3 minutinhos para... Então, boa tarde. Estamos já em 83 pessoas, então acho que podemos dar largada. Quem entrou exatamente agora, mais uma vez, peço desculpas, eu travei. É possível que isso aconteça de novo. Se acontecer, eu combinei comigo desde o ano passado que eu não vou entrar em grande tensão. Aliás, já sou tensa, então não vou aumentar essa tensão, porque eu não sou dona da tecnologia, né? E a tecnologia falha às vezes com a gente. Então, aí eu pedi para a Vana, que é a nossa mulher de vermelho aqui, formadora de dramaturgia, se precisar acompanhar. Mas o Samir Yazbek é um dramaturgo que faz monólogos também, não Samir. Escreve monólogos também? Já escrevi. Então seguraria sozinho, se por acaso eu cair, tá? Quero agradecer a presença, primeiramente, do Samir Yazbek, que topou, aceitou nosso convite para estar nessas máximas 2 horas conosco. Quero agradecer a presença de vocês, que não são só da dramaturgia, que são de outros cursos, vocês estudantes, mas que eu convido a pensar conosco um pouco de dramaturgia. Não é possível nenhuma área das artes cênicas atuar, criar, pensar teatro sem de alguma forma passar pelo texto. Seja um texto que precede a sala de trabalho, a sala de ensaio, ou seja, um texto que chegue antes, e há vários exemplos no mundo de textos escritos antes da sala de ensaio, seja em processos mais chamados colaborativos, que, aliás, Samir, é o nosso experimento aqui na escola, né? Eles nascem mais colaborativamente, a partir de ideias, discussões produtivas, a gente sempre espera que sejam produtivas, nascem desse compartilhamento, né? E, claro, tem uma hora que o dramaturgo tem que escrever esse texto, né? Passando mais ou passando menos pela sala de ensaio. Então, se a gente conseguir hoje, juntos e juntas e juntos, aproveitar essas 2 horas no máximo, acho que a gente sai ganhando em todas as áreas, tá? Ontem combinei, inclusive, com o Samir, da gente ter alguns pensamentos que possam abranger as várias áreas aqui presentes. E o Samir acho que sabe quais são essas áreas, se você quiser a gente pode até repetir, né? Mas ontem eu falei, a gente tem desde dramaturgia, direção e atuação e humor, que são áreas talvez até mais conhecidas, embora o humor não existisse enquanto curso, né, no Brasil, mesmo dramaturgia como curso técnico. Agora a gente tem muito mais coisa, mas a Escola Livre de Teatro está lá atrás, e depois veio o SESI, depois veio a SP, e agora nós temos o Célia Helena oferecendo pós-graduação em dramaturgia. Aliás, o Samir Yazbek também é coordenador de pós-graduação em dramaturgia no Célia Helena. Depois que você quiser dar a rubrica certinha do nome do curso, fique à vontade. Quanto temos áreas que manipulam outros tipos de material, como sonoplastia, técnicas de palco, iluminação, cenografia e figurinos. Tá? Bem, Samir, vocês receberam o currículo dele, eu pedi para a Johnny mandar, ela mandou, mas eu quero lembrar que o Samir é um dos autores vivos mais importantes, não só do Brasil, mas com expressão em alguns países. Quando eu estive a primeira vez no Reino Unido para entrevistar vários centros de fomento à dramaturgia, eu fui parar no National Theatre, em Londres, e aí fico sabendo que o Samir, eu não lembro se você já tinha sido montado lá ou ia ser montado lá, mas é dificílimo ser montado em Londres, um brasileiro, uma brasileira. E ele foi o único autor brasileiro montado no National Theatre de Londres. Samir tem muitos prêmios e tem uma peça antológica que eu acho que catapulta a carreira do Samir, não lembro a data, Samir não tem problema, que é O Fingidor. Muito inspirado em Fernando Pessoa. Ele ganhou o prêmio Shell com essa peça. Eu acho que o APCA também, Samir, com esse texto. A APCA foi com as Folhas do Cedro. As Folhas do Cedro, uma outra peça híbrida também em termos de forma, a gente vai falar sobre isso depois,
também premiada não só com uma PCA, acho que há um outro prêmio aí em jogo. Mas, enfim, é um autor altamente premiado, dos vivos o mais importante, se não o mais importante, um dos mais importantes. E já falei que ele coordena a pós do Célia Helena. O Samir aprimorou o conhecimento dele com o Antunes Filho, foi quando eu conheci o Samir, isso em Priscas Eras. Quando eu entrei no CPT, e no ano seguinte eu estava coordenando o Círculo de Dramaturgia lá, o Samir já era uma espécie de entidade. O nome do Samir no CPT já era muito respeitado. O Samir é pós-graduado, tem mestrado em letras na USP, e tem mais coisa que eu não vou lembrar, mas eu acho que no decorrer da nossa conversa a gente pode trazer esses elementos dessa carreira que é importante, e acho que cada vez mais, hein, gente? Como a gente está perdendo muita coisa no Brasil de hoje, a gente precisa recuperar a memória. Precisa ir atrás e investigar quem são os nossos predecessores. Não sei se eu usei o termo certo. Quem nos antecede, os nossos antecessores. Na arte, né? Esses dias morreu a Berta Zemel. E foi uma grande atriz, como eu trabalhei no Caderno 2, mas foi uma grande atriz. Olha, gente, juro para vocês, eu achei que faltou falar mais sobre a morte da Berta Zemel, porque ela foi uma grande atriz. Ela montou textos importantíssimos e, como atriz, ela tinha o estatuto das grandes atrizes. Poxa, não passa na TV, não passou incólume, mas faltou, né? Faltou homenagem, faltou falar da Berta Zemel. Enfim, eu acho que a memória é uma das últimas coisas que a cultura ainda segura, né? Como raiz, como existência de um país ou de uma nação. Então é isso. Samir, nós estamos na semana, que é a primeira semana da escola, que é a semana de fundamentos do módulo, ou seja, trazer primeiros pensamentos e básicos sobre aquilo que vai nos pautar criativamente durante o semestre. E hoje a gente praticamente abrimos mesmo, né? Com o eixo, a ideia de eixo, que vem a ser aquilo que tange a estética, né? Que tange linguagem e estética. No nosso caso, vamos trabalhar conflito e personagem. Conflito e personagem muito mais próximo daquilo que é uma das origens do teatro que a gente conhece, que é o teatro que imita a ação humana, que é um teatro que reproduz, mimetiza a vida como, entre aspas, ela é. Então, é um teatro que nós vamos investigar, podemos até usar o termo, vamos jogar, vamos brincar com a ideia de diálogo, de personagem, obviamente de ação e de conflito. As novelas fazem isso, algumas bem, algumas mal. O cinema faz isso. Alguns bem, outros mal. O teatro ele tem uma liberdade incrível de fazer isso e ainda de borrar linguagem. Vamos ver se a gente também brinca um pouco com essas ideias, porque o Samir tem uma obra extensa, é um mestre dos diálogos, da ação, do conflito, mas ele borra linguagem também com momentos narrativos e com lirismo. Então, vamos também tentar entender um pouco isso. E daqui a pouco a gente sente, né, o momento em que a gente vai abrir para as perguntas, e aí, por favor, coloquem, perguntem mesmo. Acho que está valendo tudo isso, né, Samir? Perguntar o que vier à cabeça, assim, para aprender, para a gente poder trocar conhecimento. Tá bom? Samir, hoje de manhã, interessantemente, numa outra que vocês vão ter às 16h30, que foi uma palestra sobre comunicação não violenta, o próprio palestrante, o Pedro Consorte, falou sobre conflito, né? Porque comunicação não violenta, ela abriria mão da ideia de um conflito improdutivo, né? Que é a discussão com briga, com ódio, enfim, não saber se colocar. E aí ele falou algo que eu anotei, porque eu achei interessante, porque tem a ver com o que a gente vai conversar. Conflito é sempre desconfortável e nem sempre é violência física. Conflito é incômodo. E aí eu digo,
não precisa ser violência física, mas conflito não é violência? E aí eu jogaria para você. Muito bom. Vai que é a Mari, sua, Yazbek. muito obrigado. Gente, queria agradecer a presença de todo mundo aqui hoje, agradecer o convite da SP, da Marici. É uma honra estar aqui, viu? Uma alegria, e uma alegria também estar com vocês. Até solicitei que as câmeras pudessem, pelo menos para aqueles que quisessem estar com as câmeras abertas, né? Que eu acho bacana também a gente poder se olhar, se conhecer um pouco, né? Ainda que dessa maneira meio estranha, assim, um pouco distante, mas pelo menos nós estamos juntos aqui, né? Juntos compartilhando o mesmo tempo, né? Esse tempo difícil, né? Que nós estamos atravessando, então espero que a gente possa ser uma boa companhia uns para os outros hoje. E então, muito obrigado, Marici. É sempre uma alegria muito grande estar com você, conversar com você. A gente tem tido diálogos frequentes ao longo desses anos todos, e você citou aí um episódio marcante da nossa história, né? Jovenzinhos. Aliás, eu acho que eu te conheci até antes do próprio CPT, se não me engano, quando você escrevia críticas, matérias para o estado de São Paulo, e foi muito legal. A Marici, sem querer puxar o saco dela aqui, ela participou de um momento importante assim do jornalismo cultural, digamos assim, né, de São Paulo, que hoje está totalmente reconfigurado por essa questão das redes, da internet, né? Mudou muita coisa, algumas no meu modo de ver para melhor, outras para pior, mas a Marici pertenceu aí a um grupo de repórteres e críticos que deram um impulso muito importante à atividade teatral e eu diria à dramaturgia, né? E aí foi onde a gente se aproximou no Estado, depois na revista Bravo, que acho que você escreveu lá também, né? Então, uma alegria estar sempre com você. Gosto muito de você, das inquietações e das provocações e das conversas que a gente tem tido. Estou vendo aqui um grande companheiro, aliás, também da época ali, que é o Raul Teixeira. Muito legal que você esteja aí, Raulzito. Saudades de você sempre. E a gente também viveu excelentes momentos ali dentro do CPT, que foi um período de muito aprendizado, né? Eu achei interessante quando a Marici me convidou para esse papo e ao mesmo tempo, me falou das turmas que estariam presentes, dos grupos, da diversidade dos grupos. Eu também eu também me senti à vontade, porque de alguma maneira eu me apresento sempre mais como dramaturgo. Na verdade, ultimamente eu tenho me apresentado mais como dramaturgo e professor, porque também, digamos assim, a discussão a respeito da dramaturgia, tanto do ponto de vista conceitual, quanto teórico, quanto da prática, também tem acompanhado a minha trajetória há muitos anos. Então, quase que ao mesmo tempo que eu nasci como dramaturgo, logo em seguida eu comecei de alguma forma nascer como professor, e professor aí, professor de dramaturgia. Mas o teatro como um todo sempre me interessou, né? Todas as instâncias do teatro me interessaram. Eu, de alguma forma, passei por todas elas, né? Então, falar em direção, falar em sonoplastia, falar em iluminação, falar em outras linguagens que dialogam de alguma maneira com a linguagem da dramaturgia e nas quais a dramaturgia vai beber, né? Como fonte de conhecimento e como fonte de inspiração. Então, o trânsito entre essas linguagens ele é muito fluido, né? Ele é muito fluido. E, ao mesmo tempo, tem uma reflexão breve que eu também gostaria de introduzir, que tem a ver um pouco com o que a Marici estava falando agora há pouco, em relação a essa liberdade, que eu acho que é uma liberdade necessária que a gente tem que ter para falar de dramaturgia, independentemente, quer dizer, além disso que eu já falei, que está ligada, na medida em que ela está ligada a uma teia muito mais vasta, composta por isso que a gente entende por fenômeno teatral,
E também do ponto de vista criativo, é possível falar em dramaturgia tanto do ponto de vista de quem escreve esse texto prévio, que vai ser a matéria sobre a qual um grupo de pessoas vai se debruçar para criar um espetáculo, quanto também o processo diferenciado, que é o processo de conceber uma dramaturgia de uma outra forma. Pensar a escrita dramatúrgica de uma outra maneira, seja pela ação presente na sala de ensaio, seja pela contribuição que outros elementos da cena, na medida em que eles contribuem para a própria dramaturgia. Então, acho interessante a gente tentar fazer uma espécie assim de síntese, que eu acho que é o pensamento sobre a dramaturgia, independentemente dos processos de criação. Não sei se vocês me entendem. Quer dizer, acho que há uma pluralidade muito grande de processos de criação envolvendo formas, técnicas, temáticas. Eu acho que a grande liberdade da dramaturgia, inclusive hoje diante de narrativas, digamos assim, mais homogêneas, é justamente a liberdade, né? É justamente a capacidade que o teatro tem de se reinventar enquanto linguagem, enquanto criação de imaginários. E eu acho que a dramaturgia tem uma importância fundamental nisso, né? Fundamental. Nessa abertura do campo imaginário, do campo criativo. Então, porque ela lida com elementos, né, muito constituintes do comportamento humano e da ação humana no mundo, né? Então, quando a gente, só para ficar um pouco nesses dois conceitos iniciais que serviram um pouco como estímulo dessa abordagem que a Marici, da proposta que ela fez, para eu falar com vocês, personagem e conflito, quer dizer, é um mundo que tem por trás disso, né? E são tantas as possibilidades de se encarar o conceito de personagem e o conceito de conflito no campo da criação dramatúrgica que talvez uma conversa de uma hora e meia, realmente ela não dê tempo, né, da gente aprofundar todas essas possibilidades. Mas era um desejo meu querer iniciar essa conversa colocando para vocês assim o quanto que eu acredito que a dramaturgia pertence a um âmbito muito mais aberto, muito mais inclusivo e muito mais generalista do que a gente imagina quando tenta circunscrevê-la à ideia, por exemplo, de que dramaturgia é apenas o texto, né? Normalmente até tem uma ideia, não sei se isso incomoda vocês, mas existe uma ideia até frequentemente recorrente que atribui a dramaturgia até às vezes uma coisa antiga, velha, desgastada, a própria ideia do texto de teatro que preso numa biblioteca, fechado. Bom, mas a gente poderia até começar falando por aí, quer dizer, um texto fechado Samir, numa biblioteca não é um espetáculo, né? A ideia de que o autor está numa torre de marfim, né? O quanto eu ouvia isso lá nos anos 80 e começo dos 90, e não é isso, né? Exatamente, exatamente. A dramaturgia, ela é, se e quando ela é criada num papel, no texto, para que esse texto vire espetáculo, nesses casos, a dramaturgia ainda não se esgota no papel, evidentemente, né? Mesmo nesses casos, né? A dramaturgia é uma espécie assim de texto quando é escrito, hein? Estou frisando isso. Quando é escrito, ele é uma espécie de texto, é uma espécie de pré-texto, é uma espécie de passagem. Eu não considero a dramaturgia uma linguagem fim. Eu considero a dramaturgia uma linguagem meio, que pode se completar no palco, na rua, na tela do cinema, na tela da TV, hoje em dia, no podcast. Quer dizer, há tantas linguagens fins em que a dramaturgia está presente. Eu acho isso de uma riqueza e de uma abertura muito grande. Agora, tudo isso está relacionado, né, ao comportamento humano, né, à ação humana.
E quando a gente entra nessa perspectiva do comportamento humano, da ação humana, eu acho que nós temos que considerar a interpretação da realidade, né? Eu acho que esse é o grande, talvez seja, aí eu começo a responder um pouco a tua questão, Marici, e vai me interrompendo aí, vocês também. A ideia de conflito como algo inerente ao drama, ao gênero dramático, que remonta até a poética de Aristóteles, quase como uma das bases da dramaturgia do próprio teatro, é um tipo muito específico de conflito. E a dramaturgia avançou muito ao longo dos anos, avançou muito ao longo do tempo, na medida em que a perspectiva a respeito do conflito passou a ser diferente. E mudou muito ao longo dos anos, na medida em que também a perspectiva a respeito da personagem também sofreu profundas alterações, na medida em que a dramaturgia talvez seja um dos mais poderosos instrumentos de interpretação e de recriação da realidade. Talvez seja esse o grande ponto que... né? E aí entra uma outra coisa que eu gostaria de lançar como uma contribuição, que é a questão do imaginário. A questão das narrativas imaginárias a partir, eventualmente, dessa interpretação da realidade, ou, às vezes, até mais descoladas de um certo sentido ou senso de realidade, porque aí a gente teria que entrar numa discussão que envolveria também a questão de estética, também envolveria uma questão de gênero, mas são coisas muito específicas da linguagem dramatúrgica que talvez não valha a pena falar numa conversa assim em que há tantos grupos de interesse diferenciados, né? Mas, de qualquer forma, acho que essa é uma perspectiva mais geral que pode interessar a todos, que é essa perspectiva da dramaturgia como uma narrativa do mundo, como uma interpretação do mundo, como uma recriação da realidade. E, nesse sentido, ela pode tudo, ela pode muita coisa, né? Ela pode, inclusive, instrumentalizar a ideia de conflito e de personagem segundo a visão de mundo dos seus criadores. Sejam eles dramaturgos isolados, seja um grupo de pessoas que trabalham juntas, seja, quer dizer, aí entra no processo de criação. Eu acho que o processo de criação também, eu não tenho nenhum tipo de critério que estabelece esse é melhor ou esse não é melhor, esse é bom, esse não é bom. Olha, eu acho que essa é uma discussão infrutífera, né? Porque os processos de criação, inclusive, dizem respeito às idiosincrasias de cada artista, de cada criador, e alguns podem encontrar mais prazer e mais afinidade numa determinada forma de criar, e outros em outras, e também a gente altera muito isso ao longo da vida, né? Se eu pegar essa trajetória aí que a Marici começou a descrever, aliás, agradeci essa elogiosa apresentação que ela fez a meu respeito, eu já passei por várias fases, assim, já passei por fase de escrever um texto e dizer esse texto ninguém mexe, já passei pela fase de ver um texto ser muito modificado durante o processo de ensaios, já passei por fases em que eu mesmo dirigi o meu texto, e o fato de eu ter dirigido o meu texto fez com que a dramaturgia sofresse uma série de alterações ao longo dos processos de ensaio. Já passei por experiências em que atores e atrizes tiveram uma contribuição, iluminadores. Raul Teixeira está aqui, prova disso, fez a trilha sonora de alguns espetáculos meus e teve uma importância decisiva na reconfiguração de certas cenas, de certos momentos. Então, eu gosto muito de enxergar o teatro enquanto fenômeno. Eu gosto muito de enxergar as funções dentro do teatro como complementares umas às outras, e gosto muito de pensar a dramaturgia como recriação da realidade, e não cópia da realidade. E sendo recriação da realidade, é um prato absolutamente cheio, né, gente? Para que nós contemos as histórias dos ângulos que nós desejamos contar.
né? Que nós interpretemos a realidade de uma forma, porque o outro vai interpretar de outra, porque o outro vai interpretar de outra. A própria ideia de contar histórias, né? Que histórias que eu quero contar, sob que perspectiva, sob que ângulo, o que que eu quero mostrar, né? Gosto muito de lembrar que o teatro, sendo o lugar de onde se vê, por etimologia da palavra, a dramaturgia, eu gosto de brincar dizendo que a dramaturgia é o que se vê do lugar de onde se vê. Essa é uma das coisas, para mim, mais fascinantes, porque tudo que você colocar em cena, de alguma forma, é construído pelo pensamento dramatúrgico. É claro, a palavra vai fazer isso de uma forma, a luz vai fazer isso de uma forma, o cenário, o figurino vão fazer isso de uma forma, a contribuição dos intérpretes com a maneira como interpretam as personagens ou mesmo recriam a matéria da criação, ela é feita de uma forma. Evidentemente que isso precisa ter uma unidade, né? Evidentemente que a ideia de espetáculo passa um pouco pela construção de algum tipo de unidade, que pode ser dada pelo dramaturgo, mais às vezes do que o diretor, pode ser dada pelo diretor em conjunto com o dramaturgo. Também eu não perco muita energia nessa luta de egos, sabe, gente? Isso também é uma coisa que, bom, de onde virá resultante disso, o processo vai dizer, né? O próprio processo vai dizer. O fato é que o teatro é um fenômeno coletivo, em que muitas artes a ele pertencem. E a dramaturgia, não sei se Marici ou vocês querem que a gente fique efetivamente ou por mais um tempinho, Marici, na ideia do personagem, do conflito. Não, mas eu queria... Eu até esbocei algumas coisas nesse sentido. Eu queria te provocar nesse lugar do conflito. Como você define conflito? Como é que você visualiza conflito? Como o conflito muda em cada peça? Mas, antes de tudo, para aqueles que... Tem muita gente nova entrando que talvez nunca tenha feito teatro. O que é conflito, se a gente pensar em conflito e personagem em modo dramático? O que é conflito para você? Porque a gente sabe o que é na vida, né? Eu acho que é uma palavra que a gente teria que tomar cuidado no teatro, na medida em que ela pode estar muito associada a uma única instrumentalização do conflito, da ideia de conflito. E eu acho que a história da dramaturgia, de gregos a pós-dramáticos, já deu provas suficientes de que, embora o conflito seja elemento preponderante de ponta a ponta, porque assim o é na vida, e seria estranhíssimo que ele não estivesse presente numa arte que deseja representar a vida, ele pode ser instrumentalizado de formas muito distintas. Nesse sentido, eu gosto de pensar a ideia do conflito, eu gosto sempre de inquirir, faço esse tipo de pergunta para mim, faço para os outros, faço nos processos de criação, é a seguinte pergunta: de onde emana o conflito? Essa é uma pergunta que eu gosto, eu acho ela é altamente estimulante do ponto de vista da construção de imaginários dramatúrgicos. De onde preponderantemente emana o conflito? E aí, se nós pensarmos na evolução na história da evolução das ideias dramatúrgicas, você vai ter os mais diferentes tipos de respostas para essa pergunta. Você, por exemplo, se você quiser ficar no referencial primeiro da história da dramaturgia, os gregos, com Ésquilo, com Sófocles, com Eurípides, a própria reflexão que o Aristóteles faz na poética dele ajuda muito a gente a compreender isso, né? Ler a poética de Aristóteles, eu acho que é uma das leituras assim mais basilares para a gente, não para concordar, mas para a gente entender de onde nasce toda a reflexão a respeito de personagem, de conflito, de ação. Mas ali na poética, porque os gregos assim o faziam, então o Aristóteles ele é um cara que reflete a posteriori a criação dos artistas, ele não é um cara programático no sentido de dizer assim tem que ser a dramaturgia, né? Ele é um cara que está analisando a dramaturgia, está dizendo as tendências são essas, e evidentemente as tendências daquela época, com aquela constituição social, naquele tipo de sociedade. Você tem aí a ideia do herói.
é uma ideia incontornável na dramaturgia mundial, que contaminou muito boa parte da dramaturgia sequencial, e praticamente... O cinema também, né? O cinema nem se diga, nem se Nossa. diga. A ideia, a perspectiva do herói. Tem uma forma, falando um pouco em personagem, talvez interesse isso, Marici, mas eu volto já para o conflito. Talvez interesse dizer, por exemplo, que a ideia de personagem que origina o herói, tanto o protagonista como o antagonista da tragédia grega, está um pouco ligada à ideia, veja bem, a ideia, porque é uma espécie de idealização de integridade de caráter. O que se pode chamar de integridade de caráter? O personagem é caracterizado por aquilo que ele pensa, ele procura falar aquilo que ele pensa e ele procura agir em função daquilo que ele fala. Então, a palavra integridade aqui não tem uma conotação moral, tem uma conotação de ser um ser íntegro em função dos elementos constituintes do que define, digamos assim, uma personagem. Mas, minha gente, se vocês conhecem e devem conhecer com certeza a história, um pouco da história da dramaturgia e do que os autores como Brecht, como Beckett, como Chekhov, não necessariamente nessa ordem, fizeram até chegar aos pós-dramáticos, com o que foi feito do conceito de personagem, o que foi feito do conceito de conflito, mudou tudo, né? Então, por exemplo, a ideia de conflito, nessa perspectiva do protagonista e do antagonista, está muito relacionada ao choque de vontades excludentes, né? Eu quero uma coisa, o outro quer uma coisa. Essa é uma forma, digamos assim, mais elementar de encarar a dramaturgia, mas é importante que se diga que está longe de ser a única. É a premissa básica, né? Eu acho que é o começo mesmo. Estou falando aqui de uma coisa bem inicial, que foi revolucionada pelo pensamento de Brecht, foi revolucionada pelo pensamento de Beckett, de Chekhov. Eu estou citando esses três, porque são três que eu sou apaixonado. Mas muitos outros dramaturgos, e eu mesmo, e todos colegas contemporâneos, mais ou menos contemporâneos, ou mesmo jovens que eu encontro em oficinas de dramaturgia, a gente percebe assim que sempre é uma tentativa de responder de uma forma genuína, ou mais pessoal, original, a necessidade de interpretar a realidade segundo algumas coordenadas. Essa coordenada da personagem é muito importante, a coordenada do conflito é muito importante, mas por que eu comecei falando de onde emana o conflito? Por exemplo, Chekhov. Vamos pegar o Chekhov, que deu uma rasteira nesse pensamento da tragédia grega e da ideia de herói. O Chekhov coloca o conflito, basicamente, menos como um conflito externo e mais como um conflito interno. Daí que vem todo o pensamento de Stanislavski em relação ao subtexto, porque o subtexto seria uma espécie de corrente subterrânea do que se pensa e se sente enquanto se fala uma outra coisa que não é bem aquilo que se pensa e se sente. Nasce, então, digamos assim, na história da dramaturgia, a ideia do conflito interno, mas que se expressa externamente também na medida em que as personagens estão em relação umas com as outras. Se matam, né? Saem da casa. Mas a ênfase, eu acho assim, uma coisa interessante, gente, é sempre uma questão de ênfase, né? A ênfase, né, recai sobre o quê? Por exemplo, a ideia de conflito social, a ideia de estruturas macro da sociedade, políticas, econômicas, religiosas, que entram em choque, em conflito direto com o indivíduo. A fonte do sofrimento humano mais sobrecarregada nas instâncias sociais. Isso é puro Brecht. Quer dizer, a ideia de indivíduo não desaparece. Aliás, muitas vezes, o enfrentamento do indivíduo em relação a essas macroestruturas de poder é que faz uma peça acontecer. Por exemplo, há outras formas de se fazer uma peça acontecer. Mas, talvez, para a gente não perder o rumo da conversa, seja interessante a gente perceber de onde se origina tudo isso.
como é que eu respondo, né? Claro que isso vai ser sempre uma resposta pessoal, né, gente? Eu acho que a beleza da dramaturgia do teatro está um pouco nessa liberdade que nós temos, na medida em que, se a gente tem uma visão de mundo, se a gente tem uma inquietação, se a gente tem uma necessidade de expressão e tem, ou pelo menos pretende ter e reunir conhecimento técnico para executar isso na prática cênica, essas respostas de como eu vejo a personagem, como eu vejo o conflito, estão ligadas a isso, na minha visão. Samir. É uma questão muito, muito anterior a qualquer tipo de técnica dada, mas então é uma técnica que nasce, ou ela é reconsiderada, ou com ela se dialoga a partir das inquietações e dos desejos expressivos de cada criador ou de cada grupo de criadores. E aí ninguém segura a dramaturgia. Porque aí ela pode efetivamente tudo. Ela é a construção de novos imaginários, ela é a construção de novas narrativas, ela é a execução de novas narrativas na prática cênica. E, claro, isso que a Marici está colocando como 2 termos de provocação para a gente pensar, que é a personagem e o conflito, realmente são 2 elementos centrais no edifício da dramaturgia, com os quais a gente precisa dialogar para ver de que maneira eles se instrumentalizam numa narrativa. Agora, há muitas formas disso ser feito. Isso é muito bom que você está dizendo, porque eu não sei se foi no Hangar, um teórico de teatro, ou no próprio Sarrazak, mas acho que foi no Hangar, que ele disse que talvez os maiores abalos pós-vanguardas, ou começando nas próprias vanguardas, aliás, começando no simbolismo, que é uma pré-vanguarda, e o Maeterlinck é uma grande expressão da dramaturgia, né? Um dramaturgo belga, que começa a trabalhar a estase, a paralisia da ação. O personagem é poesia, mesmo que seja uma poesia macabra, sobrenatural, ele não consegue agir, ele só consegue falar, né? Então ele já é um sintoma daquilo que viria. Mas eu te perguntaria, e aí eu vou ler já uma primeira pergunta, queridos e queridas e queridos, vamos abrir o chat para as perguntas e... Só vou pedir um favor. Tá. Favor enorme. Perguntem tudo o que quiserem, escrevam, mas me ajuda a ler, porque eu estou ajudando também. Eu vou ficando empolgado aqui e aí eu perco a capacidade de ler. Então, me ajuda a ler. Eu vou sugerir o seguinte: perguntas mais curtas, bem objetivas, podem ser faladas. Aliás, desculpa, podem ser escritas, porque eu vou ler a do Oubi, mas ela é longa. E quem quiser contextualizar um pouco mais, mas também tentar manter alguma objetividade para dar a chance de mais gente perguntar e falar, aí faz pela telinha. O que vocês acham? Perguntas mais curtas podem ser pelo chat escritas, que aí eu vou lendo, tá? Mas o que eu ia te perguntar é o seguinte, dentro disso que você está falando, será que todo conflito não é luta de um ser? Seja o conflito mais externo com um outro ou com outros, ou um conflito mais interno consigo mesmo, como as personagens já tchecovianas ou pré-anunciadas por Maeterlinck, ou, no caso de Brecht, anunciadas como uma luta com o sistema, e alguém vai sair perdendo e alguém vai sair ganhando. Ele era muito otimista, o Brecht, né? O Brecht era muito otimista, colocava finais em que ele convocava a revolução. Maravilhoso. O Beckett já me parece trabalhar essa luta meio interna, continuar parado ou sair daqui, continuar quieto ou vamos esperar o Godot, ele não vem. Tem uma luta, né? Tem um conflito, só que ele não se materializa, vamos dizer assim, né? Tem que entrar novos personagens para aquilo dar uma chacoalhada, porque nada acontece realmente a não ser isso. Entra, sai, quase um vaudeville, porque ele tinha um lado cômico também muito grande, né? Então eu resumiria nisso. Conflito é luta? E aí depois que você responder, eu já vou ler o Oubi que escreveu aqui, tá? Conflito é luta, conflito é vida, vida é luta. É difícil sair disso. Uhum. Não que, por exemplo, não possa haver uma dramaturgia da felicidade, ou um teatro da felicidade, como havia os pintores da felicidade. Eu acho que é possível, tudo é possível. Mas a ideia de luta está muito ligada ao destino humano na Terra, o sentido da vida, a busca Nossa, perfeito.
a busca por realização, o contexto do imaginário dramatúrgico contextualizando e mostrando os motivos do sofrimento humano, a ideia de que a vida pode ser melhor do que ela é, um teatro mais de denúncia ou menos de denúncia, ou aqueles teatros cuja dramaturgia denunciam de uma forma mais sutil. Quer dizer, há uma série de possibilidades, de alguma forma, que se relacionam com a ação humana no mundo, né? Eu acho que a questão, o embate com o destino, ou o embate com a vontade, ou o embate com a vontade dos outros, ou o embate com a ideia de inconsciente, perpassa a dramaturgia com palavras diferentes de gregos a pós-dramáticos. Vocês podem ter certeza disso. Agora, não dá para estabelecer uma regra absoluta, claro, mas esse é um elemento muito importante, o elemento de luta da vida humana na Terra, né, gente? O sofrimento. Agora, de novo a pergunta, de onde emana o conflito? Eu acho que é uma pergunta legítima, porque eu posso dizer que o meu conflito emana de um lugar, você pode dizer que é de outro, e você vai criar uma narrativa para mostrar que a sua visão é coerente. Inclusive, o que eu mais me apaixono como leitor e aquele também que vai assistir peças, é a capacidade que um dramaturgo tem de me mostrar coisas que eu não percebia e de ver o mundo sob ângulos e sob óticas que eu não via. E aí é uma espécie assim de expansão da minha humanidade, né? Eu gosto muito de pensar isso também, quer dizer, eu tenho as minhas questões, eu sei o que me faz sofrer mais ou me faz sofrer menos. Acho que todo mundo tem essa noção muito aguçada. Agora, em que medida eu me utilizo desse referencial para criar dramaturgias, narrativas dramatúrgicas? Em que medida eu me utilizo dessas balizas para criar histórias por meio da dramaturgia e do teatro? Não deixa de ser uma forma de como que eu interpreto o comportamento humano. E olha que interessante, como nós trabalhamos temas no experimento, o tema desse semestre, acho que até falei ontem, a gente conversou bastante ontem, é obsolescência programada, ou seja, de onde emana o conflito? Da minha relação com os objetos que eu consumo desenfreadamente, né, sustentando o capitalismo e ficando na miséria, porque essa é a verdade, sem necessidade de achar que a felicidade está nesse consumo desenfreado. Isso é só uma vertente, né, do pensamento da obsolescência. Então a gente tem por onde lutar, não sei que a gente esteja tão alienado que a gente não esteja vendo isso, né? A gente pode não conseguir fugir disso, mas a gente está vendo isso. Eu sempre falo para os meus alunos, me diz o que você está vendo. Uhum. Leva a sério o que você está vendo, porque pode ser que eu não esteja vendo. Uhum. Sabe? Esse é alguém compartilhou Gente, uma alguém tela. Está compartilhando tela. Veja, diga o que você está vendo. Já fiz isso. Eu acho que isso é uma coisa muito importante. Tem um exemplo que eu uso em aula, Marici, que é o seguinte. Eu olho para uma árvore, tem uma maçã. A maçã cai. Tem 10 pessoas olhando aquela maçã que cai. Aí eu pergunto para a primeira, por que a maçã caiu? Aí ela vem assim e fala assim, Samir, você é bobo? Você não viu? Eu falo, eu não vi o quê? Pô, tinha uma pessoa ali no pé da árvore, deu uma chacoalhada na hora que a maçã caiu. A maçã caiu porque alguém chacoalhou a árvore. Aí eu, putz, não vi. Obrigado. Pergunto para a pessoa 2, por que essa maçã caiu? Ô, Samir, ela já estava podre. Ela apodreceu. Ah, então não foi alguém que chacoalhou? Não. Estou te dizendo. Ela apodreceu e caiu. Ah, tá. Desculpa. Vou para o terceiro. Estou fazendo uma analogia aqui, né, gente? Vou para o terceiro. Por favor, por que a maçã caiu? Por que ela caiu? Samir, você está falando sério? Você não viu o vendaval que passou naquela hora? Aquele vento não derrubou só essa maçã, não. Derrubou todas as outras, inclusive algumas árvores por aí.
E por aí vai. Aí, imagine vocês, né? Eu vou perguntar para o Newton. Diz a lenda que Newton teve um insight da lei da gravidade olhando uma maçã. Não é à toa que eu criei essa analogia. Ô, Newton, por que a maçã caiu para você? Vou te explicar a lei da gravidade. E vai. E tem uma quinta explicação, tem uma sexta explicação, tem uma sétima explicação. O que eu estou criando aqui é uma analogia. A realidade, aparentemente, é uma só. Mas como é que eu interpreto? O que eu escolho? E como é que eu engendro isso em termos de personagens em ação? Isso é dramaturgia. Isso é libertário. Cada um pode fazer isso de um jeito. E você falou uma coisa muito bacana, que é cada um oferecendo o seu ponto de vista, né? Que depende do... E aí vou entrar com a pergunta do Obi, que tem uma questão com a ótica psicológica, depende de como você estava naquele dia, depende do seu posicionamento geográfico, depende da luz que batia na maçã ou não para você... Agora, isso é ponto de vista. Para ser conflito, alguém tem que falar, discordo do que você está falando. Essa maçã não estava podre. Essa maçã, ela foi derrubada por você que está mentindo para mim. Não é isso? Não tem... Se você coloca essas 5 perspectivas em ação, você já tem um conflito de cara. Isso, entendi. Perfeito. Claro. Né? Você já tem um conflito de cara. Que mais? Oi, Telume. Marici, você tá mutado. Tudo bem, Samir? Tudo bom, meu amor? Eu sou amarela assim, você está me vendo amarela, né? Mas não é iluminação, não. É da Telume também, do CPT. Gente, desculpa, eu acho que vai render aqui em termos de pergunta. Eu estava mutada, eu desmutei. Samir, você topa a gente deixar agora as perguntas rolarem para você? Por favor. Acho que você vai dar uma suada agora, porque as perguntas são boas e complicadas. Manda ver. Obi é o Aparecido, não é isso? Salvo equívoco, diz ele, dependendo da conjuntura, do contexto, da geografia, conflito pode ser configurado como violência pela ótica psicológica, pela mobilidade ou de condição do protagonista. Eu acho que isso aí vai ser uma pergunta. Não, ele está, acho que afirmando, tem um ponto. Conflito pode ser configurado como violência pela ótica psicológica, mobilidade ou de condição do protagonista em relação ao antagonista, metaforicamente falando, sobre o meio em que ambos se encontram. Aí ele pergunta se isso procede ou se viajei na maionese. Eu posso só dar um rápido testemunho, uma colaboração, porque nós vamos ler, aliás, em ateliês com outros núcleos, uma peça muito importante do século XX, nos Estados Unidos, com isso que você chama de mutabilidade das condições, né, de uma peça de teatro que vai se renovando em termos de conflito, o que se quer e tal, que é a história do zoo, a história do zoológico do Edward Albee, o mesmo que escreveu Quem Tem Medo de Virginia Woolf. São só 2 personagens. Os 2 são protagonistas, só que um desencadeia a ação porque é ele que chega na praça. E um provoca o outro com matizes muito fortes psicológicos, sociais e culturais. Então, eles são super psicológicos, mas eles trazem também, cada um deles, um emblema daquilo que eles representam socialmente. Um é o hippie, entre aspas, só para simplificar, e o outro é o executivo da época, que seria... Esqueci aquela expressão que a gente dá para aqueles executivos dos anos 80, que ganhavam muito dinheiro, e, enfim. Yuppies. Os yuppies. Yes, Raul. Raul! Salve, Samir! E aí, como é que você abordaria essa questão da... A pergunta dele eu acho complicada, porque ele usa vários termos, né? Então, ele parte da conjuntura, do contexto, da geografia, para pensar que o conflito pode estar configurado como violência por uma ótica psicológica, de mobilidade ou de condição do protagonista em relação com o antagonista, é o caso da história do Zou, metaforicamente falando, sobre o meio em que ambos se encontram. Procede? Eu acho que procede. Ele mesmo respondeu, né? Procede, não está viajando, não. É porque é uma coisa complexa mesmo, e é o que eu estava dizendo.
é sempre uma questão de ênfase. Qual é a explicação, qual é a ênfase que você, como criador dessas narrativas, está dando? Mas muitas vezes as outras coisas também estão presentes, mas também às vezes podem não estar presentes. Então, quer dizer, não tem uma regra absoluta em relação a isso, né? É interessante a gente perceber quais são os elementos com os quais a gente lida. Que elementos são esses que nós manipulamos, meio como a procura assim, de um denominador comum. Agora, como que esses elementos vão ser instrumentalizados, isso vai depender muito de quem está contando essa história e com que intuito está contando essa história. Por isso que eu acho que a dramaturgia é uma das artes mais libertárias que existem. A primeira coisa que eu chego para os meus alunos e digo, Marici, é o seguinte: eu não vou falar para você o que você deve escrever. Você que vai falar o que você quer escrever e eu vou correr atrás de você. Nossa, eu falei isso ontem para os projetos singulares. Mas é exatamente uma pedagogia libertária, ou ela é isso ou ela é falsa. Então, eu tenho que me colocar a serviço, porque são pessoas que querem contar histórias de um jeito completamente... Às vezes, não tem nem a ver com coisas que eu estou conseguindo enxergar. Portanto, eu passo a aprender com eles. E visão de mundo também passou a ser uma expressão meio proibitiva. Por quê? Porque se espera que ninguém mais tenha visão de mundo, que ninguém possa mais argumentar, a não ser dentro da sua tribo ou da esfera do gostei ou não gostei. E visão de mundo... É raciocínio, é argumento, é busca de um conhecimento aprofundado, né? Claro, claro. E é você tirar a possibilidade de pessoas dizerem o que elas estão vendo, como elas estão vendo. Exatamente. Isso sim é de uma violência incrível, né? Isso isso, por exemplo, é o que o governo está fazendo, né? A colonização se dá, inclusive, pela construção de imaginários. Quantas vezes eu mesmo não me percebi colonizado no meu imaginário e eu tive que fazer todo um processo de reconfiguração do meu imaginário para tornar a minha dramaturgia mais potente, mais forte, que dialogasse mais com o mundo contemporâneo. Agora, pode ser que tenha gente que goste mais, goste menos, mas eu acho que o artista, quando começa a se preocupar muito com isso, enfraquece a força do seu ato, né? E a dramaturgia pode parecer algo muito inefável, lida com as ideias, por isso que eu comecei a conversa dizendo, não, a dramaturgia é o elemento central do ato teatral, não tem nada de abstrato, é absolutamente concreto, na medida em que se realiza nos corpos de atores, concretos, atrizes, diante de espectadores, espectadoras. Quer dizer, esse é o fenômeno teatral. E a dramaturgia, na minha visão, está inserida dentro disso. É um elemento desse jogo social e artístico e estético, né? Porque ele tem muitas camadas, né? É um jogo artístico, é um jogo estético, é um jogo social, é um jogo filosófico, e a gente se arma melhor dos nossos conhecimentos e das nossas capacidades para realizar. E a dramaturgia tem o seu lugar nisso. A dramaturgia tem o seu lugarzinho, digamos assim, que não é pouco importante. Você falou de cabeças, né, que vão se descolonizando, vai ter uma pergunta do Edésio lá na frente, mas eu vou seguir aqui a questão do Augusto Boal, que o Evandro Leal pergunta, dá para pensar o trabalho do Augusto Boal nessa chave do personagem conflito? Pensando, aí ele remete ao teatro invisível, teatro fórum ou outras questões coisas. Tem uma... Instituto Augusto Boal colocou no ar recentemente a viúva do psicanalista Cecília Boal colocou uma entrevista do próprio Boal pouco antes de morrer, portanto já bastante atualizada em relação ao que ele pensava, né? O próprio teatro do Augusto Boal também sofreu muitas mudanças ao longo do tempo, e ele também fica conhecido pelo teatro do oprimido, mas ele também foi diretor, foi dramaturgo, além de um teórico do teatro do oprimido. Tem muitas camadas nesse homem importante para a história do teatro. O que acho que tem a ver, um lado que tem mais a ver com a nossa conversa é o lado
do indivíduo ser o protagonista das suas histórias. Quer dizer, o Augusto Boal não se acomodou a essa ideia de herói, ele vai frontalmente contra, né, a ideia da aristotélica, passa pelo Brecht e chega numa espécie de evolução, segundo ele mesmo, nas palavras dele nessa entrevista, é muito interessante porque mostra isso, do indivíduo que toma conta do seu destino, a ponto dele criar uma série de exercícios e procedimentos em que as pessoas entram em cena para expor os seus conflitos e, a partir daí, apresentar narrativas que façam mais justiça à maneira como eles enxergam a realidade. Nesse sentido, dentro dessas perspectivas, tem um componente meio improvisacional, porque você nunca sabe o que vai sair de uma cena. Então, a gente pode dizer que há uma dramaturgia, mas é uma dramaturgia improvisada, porque depende com quem você está fazendo a cena, depende da resposta do outro e dos conflitos que nascem a partir daí. Mas ele trabalha muito com rudimentos da dramaturgia tradicional para subvertê-la. Não é à toa que ele se inspira tanto no Brecht. E nesse momento, a gente pode perfeitamente lembrar com legitimidade a famosa tabela do Brecht, em que ele contrapõe teatro dramático ao teatro épico. Né? E ele ali, na comparação que ele faz, usa muitos dos termos que nós estamos usando hoje, como, por exemplo, personagem e conflito, como que eles se apresentam na perspectiva do dramático e na perspectiva do épico, né? Resumidamente, bem porcamente resumido, tem algo a ver com a visão, o dramático, que se origina ali na questão do drama burguês, tem a ver com a presunção de que o indivíduo consegue modificar as estruturas da sociedade por força da sua vontade. E o Brecht já entra com um outro componente, que são os poderes constituídos. E aí vai ser o poder constituído da política, o poder constituído da religião, naquela peça maravilhosa, A Vida de Galileu. Né? Você sabe que o Galileu, o Vaticano, há poucos anos, reconheceu que Galileu estava com a razão, há poucos anos. Então, quer dizer, a força do poder da igreja, há peças do Brecht que abordam a força do poder econômico, né? E varia, algumas que misturam. Poder político do nazismo e do totalitarismo está muito presente em peças como Arturo Ui, como o próprio... várias, né? Mas aquela Terror e Miséria do Terceiro Reich. Estava né? tentando ler. Que você tem aí a força do indivíduo, mas você tem a incapacidade do indivíduo sozinho transformar uma estrutura social carcomida, apodrecida, e todas as palavras que vocês quiserem. Depende um pouco de cada peça, ele vai apostar numa ou em outra direção. E olha que legal. Mas o Boal fala, só para terminar isso, o Boal fala, o Boal tem uma reflexão interessante sobre isso, que é como se ele dissesse assim, quase como se ele dissesse o indivíduo tem que entrar em cena. E aí ele cria uma série de exercícios para que os indivíduos possam falar sobre os seus conflitos. Aí abre, digamos assim, a caixa preta do teatro para que esses indivíduos tragam os seus conflitos, os conflitos das suas vidas, das suas sociedades, das suas comunidades. Consequentemente, ou até por antecipação, traz as próprias personagens de pessoas inspiradas em pessoas que ele conhece, e nele mesmo, nesses indivíduos que decidem participar desses experimentos, né? Eu acho que o Boal experimentou muito dramaturgia, mesmo quando parecia que ele estava fazendo outra coisa. Terminei essa parte. Você está falando exatamente desse teatro fórum, né? Que leva em conta a perspectiva da vida real, vamos dizer assim, né? Da vida e seus dilemas sociais, né? Sobretudo. Muito bom. E nesse sentido, acho que você já responde ou antecipa um pouco o que o Arthur, da direção, vai perguntar.
Pensando nessas transformações dramatúrgicas durante a história, como podemos dizer onde onde se encontra a dramaturgia hoje? Como se organiza hoje o conflito e personagem? Eu tenho um pouco de resistência a responder isso de uma maneira unívoca, no sentido assim, olha, foi para esse lugar e não volta mais. Eu tenho um pouco de resistência, mas, de fato, abriu-se novos campos. O que se configura, por exemplo, a partir do pensamento do Lehmann como pós-dramático, traz uma outra perspectiva sobre construção de personagem, sobre ação dramática, sobre conflito. E também mesmo essa perspectiva do... Tem uma coisa interessante para o meu trabalho de mestrado, que foi um momento que eu fiz um pouco no sentido de me debruçar ao estudo de uma coisa que para mim é muito empírica. Eu, fazendo uma análise do livro do Lehmann, o Teatro Pós-Dramático, boa parte de vocês deve conhecer, o índice do livro, a ideia de pós-dramático normalmente remete o nosso imaginário à morte da dramaturgia. É curioso isso. E, de fato, o que acontece? Eu fiz a conta. Deixa eu contar quantas vezes... Porque o Bob Wilson, que é um encenador emblemático do que se pensa em relação ao pós-dramático no campo da interpretação, da encenação e da dramaturgia, ele é muito citado no livro. Muito, talvez. Eu pensava que era o mais citado. Mas tem um nome mais citado pelo estudioso do pós-dramático do que o Bob Wilson, que é um dramaturgo. Rainer Miller, não? Que é o Rainer Miller. Exatamente. Eu li de cabo a rabo esse livro também. Perfeito. E o Rainer Miller para quem... Estou tentando responder aqui o Arthur, né, que você falou, é uma possibilidade desse pós-dramático, mas também tem muitas outras, né? O Coltés é um, Sarah Kane é outro, acho que tem dramaturgos brasileiros, eu já fiz experimentos nesse sentido, acho que das minhas peças, A Terra Prometida, que eu considero uma espécie de... Aliás, Marici fez uma crítica excelente na revista Bravo, há anos atrás. A peça é uma espécie de diálogo filosófico em que o conceito de ação é posto em xeque. Então, não há propriamente ação dramática no sentido de mudança de pensamento e de estado de ser no andamento de uma peça. Então, esses conceitos todos foram se subvertendo. Eu acho, Arthur, que na modernidade, no pós-moderno, abriu novas portas. Mas acho difícil você dizer que isso deveria ser baliza para criadores de hoje, seja na dramaturgia, ou na encenação, ou na interpretação, ou na iluminação, ou seja lá onde for. Acho que baliza para artista, se a gente quiser ser franco, ou pelo menos eu vou tentar ser, estou tentando ser com vocês, baliza para artista é, antes de tudo, a liberdade de expressão. Então, o que eu tenho receio de começar a criar, então, isso aqui, aí já vira uma camisa de força, né? Então, para eu ser pós-moderno, eu tenho que ter isso. Cansei de ver espetáculos que os criadores achavam que tinha que ter isso, e você ficava se perguntando, mas por quê? Por quê? Por que não voltou para o que queria falar, para o que queria abordar, para aquilo que interessava? Por que foi buscar... Inclusive, são estéticas, muitas delas europeias. E você vê o palco se transformando numa grande mimesis de estéticas que não tem nem a ver com a história não tem nem a ver com a gente, com a história do Brasil, né? Perfeito. E o nosso país... Acredito eu, minha gente, que apesar desse governo que nós estamos vivendo e desse momento, eu acredito que nós temos muita contribuição para dar para nós mesmos e para o mundo, né? Agora, o problema da língua portuguesa é o isolamento dela, né? Nós estamos... eu falo isso, inclusive, com não tive tantas peças assim traduzidas, ou não estive em tantos países, mas as poucas vezes que eu fui, você percebe, a gente é como uma coisa assim, estranha, um ser estranho, assim, porque a língua... Agora, o que eu estou querendo dizer é mais ou menos assim, mas eu já vou parar, já volto a palavra para você, Marici.
porque eu acho bacana dar a palavra para o pessoal também. Mas é mais ou menos assim, um autor, hoje, um autor que tem uma peça interessante em língua, um argentino, ele tem 20 países em que ele vai na hora. Ele vai para a Colômbia, ele vai para o Uruguai, ele vai para o Paraguai, ele vai para a Espanha, ele vai para... Então, o português ficou, né? E aí as portas fechadas, o diálogo enfraquecido com todos os países de língua portuguesa que tem, e os países de língua portuguesa na África, que esse é um diálogo que a gente poderia ter muito mais. Aí você vai procurar abrir esse diálogo com o governo federal. Uma vez um diplomata, amigo meu, disse assim, você sabia que há, por exemplo, você tem aqui Miguel de Cervantes, cultura inglesa, Aliança Francesa, a cultura do mundo inteiro vem para cá e o Brasil sempre recebeu isso muito bem. Eu perguntei inocentemente para esse meu amigo diplomata, por que o Brasil não tem um instituto no mundo, né, ou nas capitais? Ele falou, tem, Samir, tem, mas está com as portas fechadas. Tem um negócio chamado Instituto Machado de Assis. Formalmente, em algumas capitais, não tem ninguém, tem uma pessoa lá para atender o telefone. Então, essa é uma questão de governo e de Estado brasileiro que agora está uma catástrofe, mas isso já é um problema. Se não fosse problema, o Brasil não estaria com tantas dificuldades hoje, né? Mas você sabe que no meu último ano como coordenadora do Núcleo de Dramaturgia do SESI British Council, eu visitei quase que 10 consulados aqui em São Paulo. Fui da Paulista até o fim lá da Avenida Brasil e pouquíssimos consulados têm realmente interesse na nossa dramaturgia. Eles tentam sempre vender o que eles já têm. O consulado da França, por exemplo, já tinha uma peça na mão, inclusive. Eu levei as nossas do SESI. Mas há pouquíssimo interesse. Teria que ser um trabalho anterior à própria tentativa de divulgar. Teria que ter um conceito, sabe, ligado à nossa dramaturgia, ou às nossas dramaturgias, que é tão fértil e tão rica, né, Samir? Isso. Mas, enfim, acho que isso é um lugar de um outro encontro, assim, para a gente discutir isso, talvez com mais gente. Eu vou linkar 2 perguntas, tá? Porque depois tem mais 2 aqui, ou 3. Eu vou vendo umas caras conhecidas aqui. Oi, Abel. Pronto, já foi. Ótimo. Bom, o Edésio Aragão, nosso formador em sonoplastia, né, Edésio? Pergunta, o que seria uma perspectiva decolonial do conflito? Eu acho que é isso que nós estamos falando agora, né? Exatamente isso. A perspectiva muito, muito, muito do pensamento relacionado à dramaturgia se origina no pensamento colonial, claro. Agora, vai descondicionar isso. Cara, e lembrando que nosso primeiro dramaturgo foi o senhor Padre Anchieta, que veio para colonizar os índios, para colonizar toda uma cultura que já existia. Exatamente. Então, assim, nossa história é ingrata, mas ela se tornou grata, né? Com uma apropriação, e a gente não pode ser tão pessimista, porque hoje mudou muita coisa na dramaturgia. Mas você ter 150 pessoas aqui ouvindo o que nós estamos falando é a maior prova disso. Nossa, até me arrepiou agora de alegria. Mas a maior prova disso. Quando? Você deve contar no mundo quantos lugares reúne 150 pessoas para ouvir uma conversa sobre dramaturgia. E assim, 150 estão aqui, hein? Não, então... Não foi embora ninguém. Samir, o Everton Frederico, de Dramaturgia, pergunta: Samir, gostaria que você falasse como se dá o seu processo de escrita e se durante esse processo o dramaturgo Samir já entrou em conflito com seus personagens. Lembrei do Fingidor, com os heterônimos. Não, eu entrei... Não, no Fingidor eu pus em cena o conflito. E as peças que me engoliram? E as peças que eu não consegui escrever? Fala um pouquinho. E as peças nas quais eu fracassei? A gente só gosta de contar as histórias dos sucessos, né? Mas eu acho que essa vida nossa de criadores é uma vida de insucessos também. Nesse sentido, Antônio Abujanra... Eu falar do Abu. O Abu colecionou vários fracassos. Exato. Se orgulhava deles, né? Exatamente. E o Beckett fala, fracasse mais, fracasse muito, Exato. Fracasse é uma coisa assim. Eu tenho essa peça que a Marici, uma das peças que a Marici falou, minhas, que foram premiadas, as Folhas do Cedro, que aliás está publicado. Aliás, está tendo uma coleção agora que está publicando
vai publicar, no total vai sair 12 textos meus. Um deles é esse, As Folhas do Cedro, que é uma peça que ganhou o prêmio APCA, papapá, papapá, papapá. Só que essa peça nasceu de um fracasso absoluto, absoluto, absoluto. Pouca gente sabe, né? E é um fracasso de expressão. Foi um fracasso de... Eu acho que é difícil, sabe? Uma das coisas que eu acho mais difícil, assim, olha, expressar o que você pensa é uma arte. É difícil. Porque, primeiro, é difícil você saber o que você pensa. Segundo, é difícil expressar o que você pensa. Terceiro, é capaz de, na hora que você está expressando o que você pensa, você percebe que não é bem aquilo que você pensa, é uma outra coisa. Agora, imagine escrever uma peça. Então, eu estava nesse processo de escrever uma peça, que eu achava que era muito importante. Inclusive, era uma peça que ia mexer com as minhas raízes árabes, e eu ia tocar em algumas feridas pessoais da família, da história do país, porque a peça tinha como pano de fundo a ditadura militar. E, bom, fiz o que era possível naquele momento. E fizemos uma pré-estreia num festival, num estado de São Paulo. Num estado do Brasil. Num festival universitário, nós fomos convidados para abrir o festival. E eu estava lá na estreia, vendo a minha peça. Certo? Estão se colocando no meu lugar? Eu estava vendo a minha peça, achando, como estava achando até a noite anterior, que eu tinha conseguido dizer tudo que eu queria, da forma que eu queria, por meio daquela peça. Mas o que aconteceu é que a peça começou e apenas pela presença do público, ou seja, porque eu estava diante de pessoas que estavam vendo a minha peça naquela hora, meu castelo de cartas começou a desabar. Aí meu mundo foi caindo, gente. Caindo. Como você percebia? Como é que eu fui escrever isso? Por que que eu deixei o ator fazer isso? Por que que eu botei esse texto? Por que que essa luz está desse jeito? Por que que esse cenário está desse jeito? Meu mundo foi desabando assim. Eu só não fui parar no hospital naquela noite porque uma amiga do grupo, atriz, era uma xamã, e ela realmente me ajudou naquela noite, fazendo um ritual em torno de mim. Para vocês terem uma ideia, no aeroporto eu caí no chão. E ela fez um ritual, me recuperou. Olha só, voltamos segunda-feira para São Paulo e sexta-feira a peça ia estrear no Sesc Vila Mariana. Eu estava em pânico, porque não era ninguém que tinha me falado que a minha peça não estava boa. Eu percebi. Eu não precisei de ninguém, porque se alguém fala, você pode discordar, achar isso, achar aquilo. Eu mesmo, então o pior era isso. Né? O pior era que eu mesmo tinha chegado à conclusão de que aquilo estava muito ruim e eu precisaria refazer muita coisa para aquilo dar certo. Aí eu virei para o elenco, os atores e atrizes presentes aqui sabem quanto nessa hora é preciso uma cumplicidade e uma confiança grande. Virei para o elenco e falei, meus amigos, minhas amigas, ou vocês, ou a gente se junta agora, porque eu vou mexer em um monte de coisa, ou isso aqui nós estamos ferrados. Porque todo mundo viu que não tinha dado certo. E foi uma ressurreição. Então, eu estou contando essa história, acho que ilustra um pouco, Maricia, o que eu penso para responder essa pergunta, que eu esqueci o nome, quem fez, que é uma pergunta, é o Everton, muito interessante, porque eu preferia que eu não precisasse passar por isso, porque foi um ato de expiação pública. Eu preferia ter feito, sabe, tipo, escrevi uma versão da peça e eu mesmo li e não gostei, como eu faço constantemente. Ou dei para um amigo meu ler, ele torceu o nariz e olhou para mim e falou, Samir, não está legal, e eu concordei e fui mexendo, como aconteceu várias vezes. Ali foi um ato de expiação pública e as pessoas não perdoaram. Porque também o público não tem o dever de passar a mão na cabeça de ninguém, de fato não passaram. Amigos meus que estavam presentes ali foram cruéis comigo. Mas aquilo me fez muito mal, porque eu fiquei realmente muito mal,
mas aquilo me deu um estalo, sabe, gente? Me deu um estalo porque a gente faz arte para nós, mas a gente faz arte para os outros também, né? E eu não conseguia perceber isso até o ensaio geral antes da peça estrear. Com o público, praticamente eu falei assim, caramba, é para os outros que eu tenho que fazer essa peça, porque a minha parte já foi feita. Ali na hora eu comecei a refazer o espetáculo inteiro. Em São Paulo nós fizemos um processo de refazer a peça inteira e a peça foi um sucesso. Críticas, talvez das minhas peças tenha sido das peças mais bem criticadas, ganhou prêmio, foi publicada, e para mim foi uma grande vitória desse processo meio errático que envolve a dramaturgia. Aliás, eu estou voltando até o começo da nossa conversa, né, Marici? Porque eu estou falando de uma dramaturgia que se faz em cena, né? Eu mexi em Sim, luz, eu falei com o sim. iluminador, eu falei com o sonoplasta, eu falei com o cenógrafo, eu falei, ó, nós vamos mexer em tudo, porque não gostei de nada, não deu certo. Não deu Lembrando que você certo. não era só o dramaturgo, era o diretor da peça também. E ali eu dirigia. Você dirigia. Ali eu dirigia. Pode seguir. Samir, vem do Edgar da direção, tá? É possível relacionar o conflito aristotélico através da persona sob o ponto de vista de um teatro pós-dramático ou de uma ação performativa? Espera aí que ele continua aqui. Algo está desassociado? Então, conflito com dramaturgia. Vê de novo, Marci, Tá? vê de novo. É o conflito versus a dramaturgia pós-dramática, se é que isso existe. É possível relacionar o conflito aristotélico através da persona, sob o ponto de vista de um teatro pós-dramático ou de uma ação performativa? Algo fica dissociado nessa tentativa de fricção entre as duas coisas? Posso lembrar só de uma coisa? Porque no Brasil, não vou generalizar, obviamente, a gente parou muito nessa história do teatro pós-dramático. A gente ficou muito encantado. Dizem que quando o Lerman veio para o Brasil, ele já estava em outra e estavam cobrando ele, fazendo críticas a esse grande guarda-chuva que englobaria tantas versões, tantas possibilidades do teatro. E nós, na verdade, temos à mão alguém que me interessa muito, que, aliás, está nessa minha jornada agora no mestrado da USP. Você me é amanhã, né? Quer dizer, eu sou você amanhã. Enfim, eu estou fazendo esse mestrado. E estou usando muito Sarrazaki, porque o Sarrazaki, ele é mais contemporâneo ainda, eles são contemporâneos, mas ele tem um pensamento que vai para frente já sobre a questão da forma, né, e do conflito e da personagem, colocando uma possibilidade de hibridismo ou de transbordamento dramático, onde o conflito e uma ideia de abrandamento, não fim do drama, mas de abrandamento da forma dramática são altamente possíveis, com o hibridismo das formas. Então, o Aristóteles vai dizer que há 3 tipos de conflito, mas que o teatro, naquela época, usa o conflito interdramático, que é o conflito com o outro, né? Mas você tem o conflito com o mundo, que o Brecht trabalhou exatamente isso, é o conflito com os outros, é o conflito com a política, é o conflito com muita gente. E sabe uma coisa? Perfeito, Marici. E sabe uma coisa? A ideia de conflito, ela pode... Vê se vocês entendem isso, que eu acho importante. A ideia de conflito pode ou não estar associada à ideia de consciência. E quando ela não está associada à ideia de consciência, praticamente há uma mutação nessa palavra, que ela pode se tornar, por exemplo, uma palavra cara para alguns pós-dramáticos, na dramaturgia, que é a palavra contraste, contradição, contraposição. Porque a ideia do conflito, seja externo, seja interno, seja ligado a algumas abstrações, seja ligado a estruturas sociais, vai pressupor algum tipo de consciência do elemento que está em conflito. Mas essa consciência já começa a ser abolida em Samuel Beckett. Você pode dizer, por isso que muitos estudiosos vão falar que o conflito de Samuel Beckett é muito mais de ordem ontológica e existencial do que de ordem dramática, no sentido porque há pouco espaço para que os indivíduos tenham consciência dos motivos pelos quais eles padecem.
Quando você tem uma consciência, você está no terreno de uma certa instrumentalização dentro de um campo manejável, que vem da tradição aristotélica, passa pelo drama, vai até Brecht. Mantém ainda, porque você vê Galileu, que é a personagem máxima do Brecht, ele sabe que o cardeal e o papa estão equivocados, no sentido de que a Terra não é o centro do universo. Ele sabe que o Sol é o centro do universo e ele sabe que os outros não querem nem olhar no telescópio. Então, é um conflito que ele vive, ele tem que renegar, inclusive, o que ele sabia para poder escapar com vida. Ele tem consciência. Mesmo que seja um conflito na peça intransponível. Mas a consciência é libertadora. Mas há alguns dramaturgos pós-modernos que vão abolir até a consciência. Esse é o pulo do gato de algumas dramaturgias. Até a ideia de consciência é abolida. Aí você diz, bom, mas não tem o conflito? Não, o conflito existe, continua existindo, mas o que passa a não ter é a ideia de que os indivíduos sabem que estão numa situação. Então, até a possibilidade de transformar o sofrimento humano foi extirpada desses seres. Agora, isso é segundo a visão de alguns dramaturgos, porque você pode ter uma outra visão e instrumentalizar de uma outra maneira. É um terreno muito aberto, né, gente? Eu acho que esse é um terreno que, depois de conhecer alguns rudimentos da linguagem, você pode fazer o que você quiser. Uhum. Você pode se libertar e falar, agora deixa que eu vou contar a história do meu jeito. Que eu acho que é uma das coisas mais lindas da dramaturgia, né? Inventar, né? Agora eu vou contar a minha história, ou a história que eu quero contar. E você vem com tudo. Você vem com conhecimento, você vem com consciência da linguagem, que é diferente disso que eu estou falando agora, consciência do ponto de vista dos personagens. Porque muitos dramaturgos vão, inclusive, denunciar a alienação, a apatia, isso que você falou hoje, a obsolescência do conhecimento, não sei o que você falou, mas... Programada. A obsolescência programada. É uma obsolescência expressão Sim, meio que contemporânea também, né? Sim, tudo isso, quer dizer, acaba sendo uma coisa de denúncia. Sim. Mas eu acredito que falar em conflito interno, externo, conflito social, conflito com abstrações ou de outra ordem, ainda requer alguma consciência. Mas a sociedade moderna e contemporânea, surpreendentemente, começou a nos apresentar seres tão desenraizados cuja consciência desapareceu completamente. Isso passou a ser matéria de dramaturgia. E veja que interessante, o Sarrazak, esse autor que a Marici está citando, ele tem um prefácio nesse último livro que ele publicou, que eu recomendo fortemente, acho que a poética... Do drama moderno. Drama moderno. No prefácio, ele diz... Vou escrever aqui, tá? Ele diz assim, muito do que se chama pós-dramático já era feito pelos autores do fim do século XVIII e começo do século XIX. Total. Aí ele vem com Pirandello, por exemplo, Pirandello com 6 personagens. Começa com Pirandello. 6 personagens à procura de um autor é uma revolução na dramaturgia. Nossa. Uhum. É uma revolução absoluta, inclusive para questionar os pressupostos do drama tradicional. Uhum. E até para assumir, né, pela metateatralidade, um teatro que se vê como teatro. Não estamos fingindo que isso aqui é a vida real e que não vamos levar em conta os urdimentos do teatro. O próprio espectador se torna espectador, né? Não é raro que a luz de plateia hoje fique sempre meio acesa, sabe? Não sei como chama, essa luz de plateia semi-acesa, para que o espectador se reconheça espectador e saiba que ele está participando, ainda que haja um conflito e uma narrativa, de um jogo teatral, né? De uma performance cênica, né? Exato. Olha, daqui a pouco meu cachorro vai latir por causa... Falei! Por causa da chuva. Ele late para os trovões. Entendam o que era o ser mítico, né? Que via no relâmpago um deus e no mar outro deus e não sei o quê. É assim, ele acha que há uma vida aqui ameaçando ele. Eu vou continuar. Pode ir.
Manda né, bala. Nino? Então vamos lá. Eu gostei muito da pergunta que o Edgar fez sobre essa possível dissociação entre conflito e pós-dramático. A gente vai para... eu acho que aqui tem uma circunstância de algo que você estava falando, porque a Dandara, não sei de que curso, acho que é a atuação, Dandara, elabore a questão de novo, a gente vai para os lusófonos. Aham. No momento da decolonialidade ou descolonialidade, né? Tem diferença aí. Eu achei que a gente ia falar sobre isso até por causa do texto do Fernando Pessoa. Podemos. Foi só um comentário. Circunstancial. O que é isso, Maíra? A dramaturgia do diretor. É sobre o Folhas de Cedro que ele dirigiu? Você queria comentar algo sobre... especificamente sobre algo? Maíra? Isso foi só um comentário. Tá, quer comentar mais ou posso ir para frente? Não, pode ir, obrigada. Valeu. Victor Araújo, do Humor, diz: Samir, no seu processo de criação, existe um perfeccionismo? Eu poderia responder por ele, mas vou ficar quieta. Se sim, quando esse perfeccionismo se torna maléfico, levando em consideração que um perfeccionismo saudável engrandece a obra. O perfeccionismo. Eu vou ficar de olho, porque você é perfeccionista. Demais. O perfeccionismo maléfico é aquele que duvida de você mesmo a ponto de te paralisar. Esse é o pior de todos. Você para e aposenta suas ideias e não vai adiante. Eu acho que uma desconfiança é sempre salutar, é sempre bem-vinda, mas ela não pode... No caso da escrita, costumo tento não duvidar tanto de mim mesmo nas primeiras versões, nos primeiros arrobos de criação. Porque fatalmente lá na frente, passado uma semana, às vezes um ano, às vezes 2 anos, agora eu estou escrevendo uma peça, reescrevendo depois de 30 anos, que vai ser publicada agora, que foi o primeiro texto meu. Então, às vezes, você precisa desse tempo. Mas seja no momento em que você for parar, você vai olhar para aquilo de um outro jeito. E, às vezes, você olha e a coisa se sustenta. E, às vezes, não se sustenta. Você mesmo olha aquilo e você olha e diz, foi fruto de um momento, ou de um desabafo, de uma coisa assim mais subjetiva, no sentido de não ter ainda alcançado uma dimensão de linguagem que possa se comunicar com os outros. Aconteceu algumas boas vezes isso comigo. Boas vezes. Eu tenho textos aqui, assim, mas eu tento não deixar com que isso atrapalhe os primeiros arrobos, porque os primeiros arrobos também geraram as peças que foram encenadas, que foram premiadas, que me fizeram chegar até aqui. Eu tive que confiar nesses primeiros arrobos. Então, é um paradoxo mesmo. Eu acho que nada melhor do que o tempo para você olhar e com distanciamento, tentar olhar com distanciamento. Certas ideias vingam e você fala, tem uma coisa interessante. Eu costumo me fazer um pouco de difícil com as minhas ideias. O que significa isso? Eu quero ver se ela quer realmente que eu a escreva. Eu quero ver se é um negócio necessário. Aí eu falo assim, não, hoje eu não quero, hoje eu quero tomar um sorvete, pô. Hoje eu quero passear, hoje eu quero namorar, hoje eu quero descansar. E ela fica. Essas que ficam, eu tenho uma hora que eu me dou por vencido. Eu falo, tá bom, eu vou escrever. Porque eu sei que vai dar trabalho. Então, não sei se chama isso de perfeccionismo, mas é uma forma de perfeccionismo. Mas, assim, quando eu começo a escrever, eu jogo tudo que eu estou pensando, sentindo. Naquele momento, não é um momento para duvidar. Eu duvido depois, sabe? E outra, se servir como conselho, que conselho, né? O ditado diz que conselhos fossem bons, as pessoas vendiam. Mas cuidado com quem vocês escutam. Acho que no terreno da criação, da arte, a gente tem que ter muito cuidado a quem nós damos ouvidos, né? Porque você nunca sabe por que a pessoa pode estar te criticando. Mas esse é um dos problemas da escola. Vem críticas e sugestões e análises as mais diversas possíveis. E, às vezes, o estudante fica bravo com a gente. Olha, fulano disse isso e a cicrana disse aquilo. Aí eu sempre uso uma expressão do Luiz Alberto de Abreu no início da minha trajetória.
Marici, ouvido seletivo sempre, aproveite só o que for importante para você. Então a gente tem que ter essa intuição atravessando a gente para dizer, não dá para ser diferente, ou dá para ser diferente, né? Exato. Samir, temos uma pergunta do Raul Teixeira e eu esqueci, eu tinha passado, assim. O termo dramaturgia, inicialmente ligado à escrita de um texto dramatúrgico, atualmente se amplia para outras dramaturgias no teatro. Dramaturgia sonora, do espaço, do corpo, da luz. Como você explicaria a dramaturgia do texto e seus desdobramentos feitos hoje em dia? Eu acho, Raul, que a dramaturgia do texto, hoje em dia, de alguma maneira, pelo menos para os mais atentos, incorporou essa visão, sabe? Por exemplo, eu não posso ser um dramaturgo igual ao que eu era antes de ver determinados espetáculos. A cena, de alguma maneira, expande as possibilidades do meu próprio imaginário como dramaturgo. Não que ela vai me dar todas as respostas, ou ela vai, só como sugestões técnicas, resolver questões de caráter humano, de expressão, de busca de sinceridade na expressão daquilo que você quer. Mas estimula, então você fica com aquilo na cabeça, né? Você vê um espetáculo que tem uma cenografia rica e que tem uma função dramatúrgica, você vai escrever, você já tem olha, posso pensar nisso, isso está ao meu alcance, escrever, inclusive. Posso sugerir, porque tem dramaturgos e dramaturgos, né, gente? Tem dramaturgos que são muito minuciosos na descrição das ações físicas, movimentações cênicas, cenográficas, até alguns colocam até música. Outros não colocam nada, só as palavras que eles desejam que os atores, as atrizes digam. Mas eu acredito que essa expansão da cena contemporânea, ela, se a gente for aberto, sem preconceito, ela pode alimentar aquilo que antigamente chamavam de dramaturgia textocêntrica, porque o texto pode se ampliar e acolher coisas preciosas, inclusive coisas que às vezes chegam a mudar a reconfiguração de uma dramaturgia, né? O próprio Raul deve lembrar, eu lembro de cenas assim que eu reescrevi com contribuição dele. Porque quando chegou a música, eu falei, essa cena precisa ser reescrita para essa música caber, sem descaracterizar o que eu queria dizer. Ou seja, ele me ajudou e eu tenho que me readequar. Quando o texto foi publicado, eu incorporei aquilo na rubrica. Então, já é um texto ampliado, com uma visão de teatro mais contemporâneo. É muito bacana isso. Posso fazer a próxima pergunta? E aí acho que a gente tem mais uma só e terminamos. Tudo bem, gente? Que aí vocês têm um intervalo e eu peguei a discussão da manhã sobre violência, sobre comunicação não violenta, e acho que vocês têm que estar nesse debate também com o Pedro Consorte. Aí vocês têm um intervalo. Fabiano, da direção. Samir, gostaria que você comentasse sobre personagens alegóricas, expediente bastante utilizado nas comédias, e as possibilidades de criação dos conflitos numa obra para além da realidade do realismo, como escola, entendo que ele está falando aqui, né? Tudo bem? Pergunta com duas... Excelente desdobramento. Uhum. Eu vou tentar pegar carona nessa pergunta, Fabiano, né? Fabiano. Para tentar ampliar um pouco para a dramaturgia para além do realismo. Esse é um campo também muito rico, sabe, gente? Que eu acho que a gente precisava abrir os olhos e os ouvidos para essa dimensão. Eu resumo isso em duas palavras, que aqui eu falei aqui, até no começo que não ia dar para a gente falar disso. Precisaria de um curso de, no mínimo, sei lá, 5, 6 encontros para dar conta disso, que é a questão da estética e gênero. Aqui merece uma luzinha especial. Que quando fala em estética, você, puxando o gancho do Fabiano, você fala em realismo,
naturalismo, mas você pode falar em expressionismo, você pode falar em impressionismo, que também teve, não só na pintura, na dramaturgia, seus representantes, e alguns outros ismos. Aí você combina isso com uma outra instância de imaginário importante na configuração da dramaturgia, que são os gêneros. Drama, comédia, farsa, tragédia ou pós-drama. Agora você combina isso com isso. Você tem o drama realista, mas você pode ter o drama expressionista. O drama expressionista, mestre dos mestres, August Strindberg. Um cara de uma loucura, de uma genialidade. Você tem no Brasil um cara que é considerado, não sei se vocês sabem, é considerado precursor do teatro do absurdo, que é o Corpo Santo. E você não pode chamar Corpo Santo de realista. Aí entra um pouco no que o próprio Fabiano falou, personagens alegóricas, mas aí tem um pouco de comédia. É um negócio misterioso, assim, porque realmente não há um contorno. Cada obra é um mundo, né, gente? Cada autor é um universo próprio. E uma coisa bonita dessa conversa nossa, e eu me orgulho muito de estar podendo falar isso com vocês, é que a dramaturgia é uma arte das mais ricas. Ela nasce junto com o teatro no século V a.C. E com todas as mudanças paradigmáticas do teatro, ela está viva até hoje, de um jeito ou de outro. E mais, hein? Ela entrou na TV, ela entrou no cinema, ela entrou na TV, ela entrou na internet e ela não morre. E ela se acomoda a essas linguagens fins, né? Porque ela é uma linguagem meio que lida com a interpretação do comportamento humano, da ação humana no mundo. E isso não morre, né? O ser humano continua inquirindo sobre o seu papel no mundo, o ser humano continua fazendo perguntas, o ser humano continua sofrendo de ignorância, uns mais, outros menos, mas todos nós, e o ser humano continua buscando a verdade. E nós não podemos dizer o que é verdade para um vai ser verdade para o outro. Por isso que a dramaturgia tem essa riqueza. E esses dois campos, estética e gênero, a combinação dos dois é um capítulo à parte. Tem um livro antigo, mas muito bom, do Eric Bentley, que é A Experiência Viva do Teatro. Eu não sei se nesse ou num outro, que é o Dramaturgo como Pensador, que foi um livro que me influenciou muitíssimo. Assim, falei, nossa, só o título me chamava a atenção, porque quando eu saí do colegial, fui fazer faculdade de filosofia. Eu queria ser filósofo, falei, mas eu não queria, no meio descobri, não vou ser filósofo, mas quem sabe eu consigo motivar a minha criação dramatúrgica com um escopo filosófico. Aí me dei de cara com esse título, O Dramaturgo como Pensador. Falei, uau, é possível ser um dramaturgo e um pensador ao mesmo tempo? Falei. Aí eu comecei a descobrir o Eric Bentley, que é um dos caras mais fascinantes na história da dramaturgia, estudioso, né? E tem umas partes que ele explica muito bem o que é o drama, o que é a farsa, o que é a comédia, o que é personagem alegórica, o que é personagem realista. Aí vai para as estéticas, o que é realismo, o que é impressionismo, o que é expressionismo. E outra, né, gente, são só coordenadas, né, que nós não precisamos seguir, né? São só coordenadas para alimentar o imaginário, né? Para fazer a gente pensar, né? Para fazer a gente criar possibilidades de expressão diferenciadas no mundo, inclusive para que a gente se liberte desse pensamento padronizado, né? Que em terra de cego quem tem um olho é rei. Outro dia uma amiga minha estava me comentando sobre pessoas que estão ensinando jovens a escrever redações de vestibular. Aí nós vimos os textos dessa pessoa que está ensinando. Aí você fala, não é possível. Não é possível. Escrito tudo errado. E aí a pessoa está ensinando os outros a escrever redação. Então, nem a redação, que era um negócio que poderia ser, se a educação do país fosse
melhor, mais libertária, apostando na autonomia do pensamento. Então, é isso, é disso que se trata, né? Arte, e eu estou aqui suando para tentar passar um pouco da minha visão sobre dramaturgia, que eu acho que está inserida nesse contexto da escrita também, embora a dramaturgia seja das artes, da escrita, uma escrita diferenciada, porque ninguém escreve dramaturgia para ficar no papel. Não há essa possibilidade. Você pode apreciar um texto, você pode ler um texto, e ler bem, e ter prazer estético, e descobrir coisas na leitura de uma peça, mas qualquer pessoa que escreve uma peça, pode ter exceção, não quero também, mas enfim, o texto dramatúrgico, teatral, eu sei que ele vai se completar com atores, atrizes, diretoras, iluminadores. Então, de alguma maneira, eu já tenho isso na minha cabeça. Então, isso só para dizer que é uma forma de escrita ainda mais complexa, porque não vai depender só de mim. Eu costumo dizer assim, o Carlos Drummond de Andrade, ele escreve um poema, o que ele precisa? Alguém que leia o poema. Mais nada. Agora, eu, como dramaturgo, eu preciso de muita gente para que meu texto ganhe vida e chegue lá, alcance o público, né? E essas muitas pessoas são as pessoas todas que fazem teatro. São vocês todos, né? Somos nós todos aqui. Por isso que quando a Marici falou que aqui a gente ia ter um grupo variado de pessoas interessadas no fenômeno teatral, eu falei, pô, que maravilha. Inicialmente eu estava pensando que ia ser uma conversa mais restrita, mas me sinto muito feliz e muito honrado e com o convite teu, Marici, da SP, que eu tanto admiro, desse trabalho sério que a escola faz, de ter colegas aqui que eu estou vendo que trabalharam, fizeram parte da minha vida e do meu trabalho, e vocês que eu não conheço e que eu espero uma hora conhecer. Legal. E quem sabe eles vão trabalhar com você também em peças futuras, né? E vai ser a última pergunta que eu vou linkar o que eu quero perguntar, que é justamente isso. Você acredita em que tipo de volta do teatro? Mas espere que eu e o Nino vamos formular aqui. João Vitor, da dramaturgia. Vem cá, Nino. Gostaria que contasse um pouco do seu processo de escrita, de como começa a escrever, de como faz as escolhas, se tem algum método seu, espera um pouco, ou se varia muito de obra para obra. Método e inspiração andam juntos nos seus processos de escrita? E ali, link, por favor, essa ideia de processo de escrita com o mundo que nós teremos lá na frente, de acordo com o dramaturgo. E eu vou tirar um pouco minha tela, porque eu vou fechar janelas, tá? Vai chover. Não sumam, a gente termina às 16h30. Quero que a gente abra as telinhas para dar um tchau para o Samir depois e dar os nossos gritos, tá? O que eu poderia falar sobre isso, que eu ainda não falei, do processo de criação, costuma ser um encontro entre coisas que me inquietam, e de fato tem que ser coisas que eu acho que são relevantes do ponto de vista dessa inquietação. Então, por isso que não pode ser uma coisa passageira, que naquele dia eu estou inquieto com uma coisa, mas depois no dia seguinte, não. Normalmente são coisas que me, pelo menos durante um período, incomodam. Então, tem um pouco a ver com aquilo que eu dizia de... ou coisas que eu tenho necessidade de conhecer melhor, ou coisas que eu tenho necessidade de expressar, ou um pouco dentro daquilo que eu falei. Preciso aprender a pensar. Preciso pensar sobre isso. Preciso dar conta de pensar sobre essa realidade que, de alguma maneira, está me fazendo sucumbir, ou me fazendo enfraquejar, me fazendo... Quer dizer, acho que minhas peças têm a ver um pouco com essa inquietação e essa busca de temas, assuntos ou formas, ou que eu digo, opa, isso aqui vai valer a pena, porque eu sei, inclusive, que eu vou demorar um tempo.
eu vou demorar um tempo para escrever. Esse tempo costuma ser 6 meses, um ano, vai demorar um tempo. Quando não mais, né? Mas também, quando eu falei uma coisa dupla, também são coisas que eu sinta, perceba que possam ser uma contribuição para a minha sociedade, para o meu momento. Então, aí requer assim um olhar muito atento, generoso, sensível em relação às mudanças sociais, aos contextos sociais, à vida dos outros, outros que eu não conheço, mas com quem eu quero dialogar. Então, eu também costumo me dedicar a textos que eu sinta que tem algum tipo de contribuição a dar, que vai mexer com alguma coisa, que eu sinta que pode mexer com alguma coisa que a prática vai dizer se vai de fato acontecer ou se eu vou olhar e dizer, bom, foi um sonho que eu tive, mais um, e paciência, e não deu certo. Ou alguns sonhos você, né? Do mesmo jeito que teve aquela história de uma pré-estreia que não deu certo e depois nos refizemos, eu também já tive peças que eu não dei nada. Aliás, eu adoro isso, assim, estou fazendo porque quero. E, de repente, você põe em cartaz e aquilo começa a crescer e você fala, nossa, eu não esperava por isso. Eu prefiro assim, sabe, gente? Prefiro não esperar. Porque quando espera o tombo é muito grande, a gente também corre o risco de ficar muito arrogante, muito pretensioso. Eu gosto de ter a sensação de, por exemplo, uma vez, quando chegou o produtor, falou, o pessoal do Prêmio Shell está aí para assistir a peça. Aí eu disse, o pessoal do Prêmio Shell? Lá no meu íntimo, a sensação era assim, vieram ver a minha peça? Eu tenho saudades desse tempo. Eu tenho saudades desse tempo. Eu tenho saudades de, ó, sua peça foi indicada para o prêmio. Indicada para o prêmio? Não fiz pensando nisso. Que ótimo, mas não fiz pensando nisso. E aí, então, ó, sua peça ganhou o prêmio. É quase que um negócio. Agora, quando o ego cresce, você fica assim, será que eu vou ser indicado com a próxima peça? Você fica esperando, né? E aí eu acho que essa espera é muito ruim do ponto de vista de alguém que está no embate com a arte, com a criação, cujo maior interesse deveria ser outros, né? Outros interesses artísticos, estéticos, humanos, sociais, e não cair na mesma esparrela da sociedade de consumo que quer elevar tudo à categoria de produto. Eu me recuso a me colocar nesse lugar do produto. Tento resistir, por mais difícil que seja. Às vezes é mesmo, porque a gente acaba sendo envolvido por uma série de coisas, né? E, por último, o que a Marici perguntou de futuro. Bom, futuro, esperança. Não tem como não aguardar aí que a gente possa voltar. Acho que todos esses experimentos que têm sido feitos no digital, nós aqui, vocês podem estar certo que eu estou me inteiro como se estivesse diante de vocês. Né? Me preparei, estou aqui conversando com vocês de corpo e alma abertos, então a gente aproveita, né? A gente aproveita essas circunstâncias que a tecnologia e as instituições todas que não estão parando, estão nos oferecendo para a gente sobreviver, nos alimentar e sair dessa mais fortalecidos. Então, acho que as experiências estéticas voltadas para isso também têm sua validade. Muitas coisas podem ser feitas e descobertas nessas novas possibilidades de linguagem. Mas o teatro, para mim, é uma grande paixão. É uma grande paixão e eu sonho com o momento em que a minha peça possa voltar, ou uma peça minha possa voltar a se encontrar com o público e no ao vivo. E que esse público possa ser vocês também. Então, agradecer. Acho que é isso. Agradecer a... Marici foi embora? Não, a Marici está aqui.
Eu já voltei. Eu perdi você. Então, eu mudei de telinha. Eu acho que é isso, Marici. Samir, olha, foi muito lindo. Não só você falando, claro, só você falando, mas os meninos e meninas aqui tão ligados, tão interessados, com perguntas tão ricas, né, que vieram não só de dramaturgia, mas de outras áreas também. Porra, muito obrigada, Samir. Me deu um puto orgulho ser tua colega, viu? O orgulho é mútuo. É o mesmo orgulho. Gente, o Samir tem muitos livros com peças, para quem tiver interesse. Se ele não se opuser e alguém tiver interesse, acho que na entrevista, né, Samir, que eu já dei aula sobre, incluindo essa peça, se você não se opuser e alguém me pedir, se eu puder mandar para a pessoa conhecer a entrevista. Claro, foi uma peça feita com a Lígia Cortez, foi muito bacana. Samir, você traz uma integridade que eu já conheço há muitos anos, então eu posso falar, senão não falaria. Mas essa integridade de caráter aliada a talento que eu acho tão importante, não só nos dias de hoje, mas sempre. E traz uma intensidade também, sabe? De não se furtar, pensar enquanto responde e responder enquanto pensa. Acho isso muito bonito. Já começaram aqui os tudo de bom, os obrigado, mas vamos abrir agora as telas e fazer aquele tchau final, dando tchau, aplaudindo, gritando, sei lá, acho bacana que a gente ainda mantenha um sentido coletivo, né, de sons e ruídos. Então, Samir, muito obrigada, mas muito obrigada mesmo. E até a próxima. Que seu teatro volte aos espaços logo. Aos espaços. Obrigada. Obrigada, Samir. Obrigada, Samir. Obrigada, Samir. Valeu. Obrigada. Valeu, Samir. Valeu, Samir. Valeu, ótimo papo, galera. Obrigada. Muito bom. Bom intervalo. Joaquim, você quer só lembrar que às 5 horas eu participei da discussão